Bom dia a todos, obrigado pela presença de cada um de vocês aqui no nosso evento. Em meu nome, em nome da Sistec, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Alan pela disponibilidade de estar presente aqui no nosso evento. O professor Alan é especialista em implantodontia, mestrando em implantodontia, vai conversar um pouquinho com vocês hoje, nesse período da manhã, sobre reabilitações do tipo All-on-4 em maxilas severamente atróficas. Professor, muito obrigado, sinta-se em casa, mais uma vez, obrigado mesmo. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos, gostaria de agradecer a presença, espero que nessa sexta-feira aí de congressão, todo mundo tenha um bom proveito. E hoje eu estou aqui para falar sobre o All-on-4, né, em maxilas severamente atróficas, utilizando implantes convencionais. Então hoje o tratamento de All-on-4 é muito discutido, hoje temos várias formas de tratamento para maxilas atróficas, e hoje a All-on-4 é o que a gente mais vê em cursos, é o que a gente tem um tratamento mais previsível. Então, hoje eu venho para falar sobre práticas clínicas e também de embasamento científico para nós conseguirmos fazer um tratamento mais rápido, mais eficiente para o nosso paciente. Tá bom? Qualquer dúvida ao decorrer da aula, quiserem perguntar, estamos à vontade aqui, tá? Bom, então, como nós sabemos, após uma extração dentária, o processo de reabsorção óssea do osso alveolar, ele se inicia por falta do estímulo dessa raiz e esse osso maxilar começa uma reabsorção. Alguns autores dizem que a perda é de 25% no primeiro ano, pós a extração, e ela segue consequente de 0,2 milímetros ao ano. E com 4 vezes maiores se comparadas à mandíbula. Então por que a gente fala muito de maxilas atróficas? Porque a mandíbula tem uma reabsorção 4 vezes menor que a maxila e é um osso um pouco mais maduro, né? É um osso mais denso da mandíbula. Então a gente tem uma facilidade maior de estar reabilitando esse tipo de mandíbula. A maxila, ela vai, ao decorrer dessa reabsorção, percebemos que ela vai ficando em um formato de lâmina de faca. Em graus mais severos, ela fica até um pouco convexa. Ela perde esse bico dela, essa reabsorção em lâmina de faca. Então a reabsorção óssea é um processo progressivo, irreversível, crônico e cumulativo. E a etiologia, nós temos cerca de 22 milhões, segundo o IBGE, de desdentados totais no Brasil. E hoje isso eu falo que é pensar até pequeno. Porque hoje tratamentos, principalmente pessoal fora, pessoal do exterior, vem para o Brasil para estar tratando, principalmente com as técnicas de ancoragem, tratando com All-on-4, pela rapidez do tratamento do tipo protocolo. Então hoje o pessoal de fora está vindo para cá, para o Brasil, para fazer tratamentos. Então isso é um leque na odontologia que a gente abre muito grande. Esses dias um paciente mesmo veio da Inglaterra, o tratamento dele ficou milionário, lá na Inglaterra, então ele veio para cá, passou uma semana, fez a cirurgia, em uma semana ele já estava reabilitado. Então hoje, pensar nesse número, podemos pensar até mais que isso. Além dessa reabsorção do osso alveolar, temos também as pneumatizações dos seios maxilares. Tá? Então por forças intrínsecas, esse seio ele é pneumatizado, chegando até em regiões anteriores na pré-maxila. Isso impossibilita nós reabilitarmos com implante nessa região. E os tratamentos? O que a gente tem no mercado hoje, que o dentista está habilitado para estar realizando esse tipo de tratamento em maxilares atróficos? É legal falar, porque a gente está aqui para discutir. Não vamos falar que a All-on-4 é o melhor tratamento do paciente. Então, nós temos os enxertos ósseos, levantamento de seio maxilar, tá? Com enxertos xenógenos, enxertos autógenos, halógenos, entre outros. Como que consiste a técnica, né? Ela tem várias intervenções, então o paciente ele é enxertado, de 6 a 8 meses ele faz a implantação dos implantes, espera mais de 4 a 6 meses, faz a reabertura e faz a instalação da prótese. Então, temos cerca de 3 a 4 intervenções cirúrgicas na técnica de levantamento de seio. Altos custos, tanto para o profissional como para o paciente, ele vai ter que custear esses enxertos, e se caso precisar de uma nova cirurgia, o paciente perdeu esse enxerto, ele vai ter que arcar com os custos, e um tempo elevado,
tempo de tratamento para protocolo com enxerto de seio maxilar vai em torno aí de 1 ano a 1 ano e meio você passa para o seu paciente. Então é um tratamento que desanima a princípio o paciente. Os enxertos em blocos, hoje o paciente é muito difícil ele querer ir para o centro cirúrgico para fazer a remoção desses blocos, tá? Para depois fazer uma nova cirurgia com os implantes. Então hoje o paciente, além dele não querer, a gente está evitando, fazendo técnicas menos invasivas. Tá? Por isso surgiu a filosofia no grafts, técnicas sem enxertos ósseos. Tá? Temos uma maior estabilidade primária, um BIC maior, uma menor morbidade, um tempo de reabilitação reduzido, um menor custo e uma maior previsibilidade. Ou seja, essas técnicas sem enxerto conseguimos um tratamento rápido, um tratamento eficiente e um tratamento que a gente consegue entregar para o nosso paciente muito satisfatório. E essas evidências científicas, né, que nos dão um apoio científico no consultório para estar embasando essas técnicas. Já dizia nosso amigo professor Brené Mark, né, se a mãe natureza nos presenteou com um tipo de osso denso, né, por que procurar em outros sítios mais invasivos? Surgiu então a técnica On4, professor Paulo Maló, português. Ele disse que 4 implantes para cirurgias do tipo protocolo, essa prótese vai estar estável, essa prótese vai estar em função, essa prótese não vai ter problema a longo prazo. E aí temos as variações, On4 Standard, On4 híbrido e On4 zigoma ou quadzigoma. A On4 Standard consiste então 4 implantes na região de pré-maxila, tá? Com 2 inclinados na distal e 2 na mesial no sentido paralelo. São implantes do tamanho convencional. A On4 híbrida, então 2 implantes do tipo convencional e 2 implantes zigomáticos. Podendo variar também, sendo 3 convencionais, 1 zigomático. Tendo uma ancoragem zigomática, esse implante, essa técnica já é uma técnica híbrida. E a técnica, né, do duplo zigoma, quadzigoma, então consiste quando o paciente não tem osso alveolar nenhum e precisamos dar ancoragem nesse osso tão denso que é o osso zigomático. Os implantes zigomáticos, então, temos 3 técnicas, que é a técnica do professor Brené Mark, onde consiste, então, entrar esse implante dentro do céu da boca do paciente, sair já ancorando nesse implante no osso zigomático. Essa técnica era mais invasiva, entrava no seio, causava sinusites, deiscências, e a prótese tinha um sobrecontorno pela palatina que incomodava o paciente. O Stella e Ferrara criaram uma técnica de uma canaleta, faziam uma canaleta na vestibular para acessar o osso zigomático de melhor forma. E a técnica mais atual do professor Miglioranza, técnica exteriorizada. Esse implante ele fica totalmente fora de seio de maxilar, ele ancora apenas no osso zigomático. Então ele não tem nenhum contato, né, nenhum bique desse implante no terço anterior dele inteiro. Nesse terço inicial, terço médio, ele não tem contato com o osso. Ele fica apenas inserido, igual um bambu lá no osso zigomático. Essa é a técnica mais atual, essa é a técnica que a gente preconiza hoje. Tá? Os implantes transnasais, também conhecida como técnica do professor Vanderlin, consiste em entrar com esse implante, passando, né, tangenciando ao osso distal dessa abertura piriforme. Então esse implante ele entra bem ao lado da fossa nasal e ele trava nessa cortical da parede lateral do osso piriforme. E aí a gente consegue um alto travamento até mesmo para carga imediata. É um tratamento alternativo para o quadzigoma. Então essa técnica existe, os implantes precisam ser grandes para estar alcançando essa cortical. A técnica do implante transnasal, então nós fazemos uma abertura no seio maxilar, transfixamos esse implante para ele ancorar no início da fossa nasal. Então esse implante ele vai estar ancorado no osso medular no começo do paciente até o final. Esse implante podemos enxertá-lo ou não, protegendo ele com membrana para não invaginar tecido. Então aqui tem um exemplo, com ou sem enxerto. Essa cirurgia é para pacientes que têm uma pneumatização grande do seio maxilar, principalmente para a região anterior. O implante pterigóide, ele pega bem lá no osso pterigóide, bem na pontinha dele. Então, na região de tuber, ele vai entrar tangenciando esse tuber, ele vai entrar com baixo travamento, tá? Esse implante tem que ser no mínimo ele de 21, 23 milímetros, e ele vai travar bem o ápice dele nessa cortical
do osso. Então, essa cortical é muito densa e vai ter um travamento até mesmo também para carga imediata. Essa é uma solução, porém, o paciente ele tem uma difícil higiene nesse tipo de técnica. Essa prótese ela acaba não tendo um cantilever, porém o paciente tem dificuldade de higiene. E é uma técnica complexa. Hoje eles estão fazendo muito cirurgia guiada. A cirurgia guiada para pterigode hoje é o padrão ouro. Então, qual que a gente tem de filosofia para usar um FOR? O que a gente tem, os conceitos para a gente realizar uma cirurgia bacana para o nosso paciente? Esse artigo é o que mais hoje a gente mais fala dele, ele é o mais famoso. Então, quem quiser apontar o QR Code e ter o acesso ao PDF desse artigo, ele explica todas essas técnicas, tudo isso que a gente falou nessa introdução um pouco chata, para a gente entender o que existe, o que dá certo, o que não dá certo. Então, a primeira pergunta até que o nosso paciente faz: doutor, mas por que 4 e não 6 implantes? Minha prima, minha tia, minha vizinha fez 6 implantes, fez 8 implantes, por que 4? 4 é um número ideal para a gente estar realizando a nossa prótese? Então, a gente montou esse esquema. Primeiramente aqui, quando nós realizamos, então, 6 implantes na maxila, tendo o nosso implante para mesial, nosso implante para distal, bem distribuídos, tendo um polígono, tendo um cantilever ideal, esse implante no meio, ele não é um implante ativo, ele é um implante que não exerce força. Então, além dele atrapalhar a higiene do paciente, a técnica fica dificultosa. Porque no caso, a gente consegue uma ancoragem maior se não trabalhamos com esse implante no meio. Então, qual que é a tendência? A gente inclinar esse implante da distal para ter maior bique, maior travamento ósseo, ter um cantilever menor e ter uma distribuição maior, tendo um polígono com esse implante da medial, certo? Então, esse implante no meio, ele teoricamente não exerce força. Ele não vai fazer falta para o nosso paciente. Fora que o nosso paciente consegue higienizar essa prótese melhor. Aqui tem um exemplo de radiografia. Então, estão vendo, esse osso mais medular, esse osso tipo 4, tipo 5, na região de primeiro molar, ele é um osso muito mole, é um osso que a gente não consegue travamento, muitas vezes, se não tiver uma boa macrogeometria do implante. Então, nós hoje preconizamos ancorar esse implante, inclinar ele e alcançar um osso próximo de pilar canino, que ele é mais duro, mais consistente, e aí nós vamos ter uma sobrevida maior desse implante. Para isso, precisamos de um cantilever ideal, tá? Os artigos mais atuais dizem que o cantilever ideal é de 15 milímetros, ou se não, 2 dentes. O paciente vai falar: ah, mas doutor, não vai ter segundo molar minha prótese? Não. Protocolo até primeiro molar. Se o paciente for muito chato, colocamos então, substituímos um pré, colocamos um primeiro molar e um segundo molar. Isso consegue ganhar um pouco mais de espaço, o paciente fica mais contente. Porém, necessitamos desse cantilever, né? Essa região então não vai ter implante, vai ser suportada. E o polígono é o que vai sustentar essa prótese. Então, os implantes aqui da mesiais e os implantes da distais. Formando então esse polígono, é o que nós vamos ter uma concretização num tratamento de protocolo. Então, por que realizar essa inclinação, né? Como foi falado, vamos pegar esse osso da região de pilar canino, um osso denso, e realizamos 2 técnicas. Ou abrir uma lojinha nessa região, tá, para enxergar realmente o seio maxilar, e entramos com nossa broca tangenciando esse osso, tangenciando ao osso do pilar canino. E aí precisamos trabalhar com implantes longos, para pegar bem essa cortical. Temos essa régua também, uma régua que ela média, ela tem 17, 30, 45 graus, para a gente saber qual componente a gente vai poder trabalhar também. E sempre com evidências científicas. Então, o paciente vai olhar na radiografia: nossa, meus implantes estão deitados, estão tortos. Fala: não, a gente tem literatura para isso, a gente tem componentes que fazem a contrangulação disso, então estamos tranquilos em questão a isso. A osteotomia hoje para um FOR é muito importante, porque precisamos de um espaço protético. Pensem que vocês vão ter o implante, vão ter o componente protético, barra, acrílico. Então é muita coisa para a gente tirar os dentes do paciente e trabalhar diretamente sem um nivelamento do rebordo. Esse nivelamento é muito importante para a gente não deixar também gaps, não deixar o paciente com uma flange, que vai ser explicado ali para frente.
essa flange é o que onde é comida para o paciente, onde vai causar problemas, vai trazer mais higiene. Então, como que a gente calcula essa osteotomia, né? Geralmente, por isso que é importante as fotos. O paciente ele vai dar um sorriso numa altura máxima, e aí geralmente fazemos 1 milímetro a 2 milímetros aquém do lábio, acima do lábio. Então essa paciente, por exemplo, ela não aparece rebordo, não aparece gengiva. Então não tem o porquê fazermos uma osteotomia nela. Já esse paciente, ele apresenta sorriso gengival. Não podemos tirar esses dentes e já implantar. Temos que fazer esse nivelamento do rebordo, certo? Para evitarmos, então, o quê? Isso aqui, tá? Isso é muito comum. Esse tipo de tratamento incomoda o paciente. Esse tipo de tratamento, ele vai levar uma insatisfação muito grande para o paciente. Então, essas duas pacientes faltaram, então, a osteotomia. Essa osteotomia alta vai evitar, vai jogar essa flange lá para cima, certo? E também evitar esse tipo de problema. Então, o paciente, às vezes, não é por porquice, não é por falta de higiene, é por falta de um aplanamento ósseo. Então, ele fala, nossa, doutor, está entrando um alimento, o que está acontecendo? Então, o certo disso aqui é o quê? Temos uma prótese convexa, temos uma prótese autolimpante. Senão, vai entrar comida, o paciente não vai conseguir higienizar. E na própria cirurgia, já selecionarmos esses componentes na altura do rebordo. Na altura, deixando 1 milímetro, mais ou menos a nível gengival. Para essa prótese não ter flange, essa prótese não entrar comida e o paciente não conseguir tirar. Na própria cirurgia, fazemos, então, essa manipulação de tecido, deixando também tecido queratinizado para o paciente. E aí, conseguimos uma prótese com esse perfil convexo. Um perfil que não vai entrar comida e não vai ter uma dificuldade para o paciente limpar, certo? O termo hoje é autolimpante. Então, nas higienizações do paciente de 6 meses, higienizações de 1 ano, o paciente, a gente remove essa prótese, ela não tem aquele tarto, ele não tem aquela matéria alba, porque o paciente, quando ele passa o aparelho, passa a escova, ele consegue fazer essa higienização. Alguns cuidados nessa osteotomia, né? Principalmente região de seio maxilar, vamos fazer esse aplanamento, podemos ter comunicações bucosinusais, tá? E aí manipulamos tecido, manipulamos também a bola de Bichat, fazemos suturas oclusivas, mas geralmente a gente não fica preocupado com esse tipo de comunicação. É muito comum esse tipo de comunicação em osteotomias. Então não vamos nos preocupar. Paciente bem de medicado sistemicamente, muito comum acontecer, a gente sutura bem, tangencia esse seio para instalação de implante, geralmente não tem nenhum tipo de problema. O approach palatino. Então, como foi dito no começo, o paciente ele tem esse rebordo em lâmina de faca. Não temos osso suficiente para deixar o nosso implante totalmente imerso em osso. Por isso que a gente realiza, então, a fresagem mais para trás desse osso, deixando o osso vestibular como se fosse um arcabouço ósseo. Sendo que esse implante ele vai fazer o travamento, muitas vezes na região de fossa nasal, regiões de pilar canino. Mas, e aí, essas espiras expostas que ficam no paciente? Como que a gente cobre isso? Vamos colocar o enxerto? Isso vai dar algum problema? Vai dar alguma implantite no nosso paciente? Todos os artigos de acompanhamentos longos, pelo tecido do palato ser muito queratinizado, esse implante está protegido. Essas roscas estão protegidas. Então, não necessariamente precisamos enxertar essa região. O nosso implante, lembrando que ele vai estar em assoalho de fossa nasal, então não necessariamente precisamos ficar preocupados com essas roscas expostas, certo? O uso da fresagem, então, a gente fresa lá atrás mesmo, e o implante ele é ancorado na parede palatina e também no ápice dele. Por isso que nossos implantes são cônicos, nossos implantes são agressivos, para conseguir um bom travamento no ápice, igual os implantes da Systex. Alguns cuidados nesse approach, né? Então, se a gente inclina muito, entra muito para a região de palato, nossa prótese vai ter o quê? Sobrecontornos. E aí o paciente vai virar para a gente e vai falar, nossa, isso é uma dentadura parafusada. Eu não estou gostando, eu estou passando a língua, estou sentindo entrar comida, estou sentindo parar alimento. Então, como a gente evita isso? Evitamos com guias cirúrgicos, com um bom posicionamento do nosso implante, e também diagnosticando se é um paciente classe 3. Geralmente essa prótese é uma prótese compensatória de paciente classe 3. Então, previamente a isso, podemos simular uma cirurgia ortognática, podemos
triar esse paciente para uma cirurgia ortognática para ele não precisar dessa compensação de uma prótese, certo? Mas com um bom guia cirúrgico, planejamento guiado também, conseguimos inclinar esses implantes para a região de crista e evitar esse tipo de sobrecontorno. Hoje, eu evito para o meu paciente tipo de situação. Eu prefiro que às vezes o parafuso saia para vestibular e eu tampe com resina alto ali, do que eu fazer um sobrecontorno no meu paciente. Certo? E a bicorticalização? Por que que nós temos que ultrapassar, então, 1 milímetro a 3 milímetros do nosso implante, nosso ápice, nosso implante na fossa nasal? Né? Porque esse assoalho, ele é um assoalho muito cortical. É um assoalho que ele é muito denso. A gente consegue um alto travamento. Estamos descendo nosso implante osso medular. Quando chegou na cortical da fossa nasal, esse implante aumenta muito o travamento. E assim conseguindo carga imediata, conseguindo uma maior previsibilidade para esse implante. Uma maior longevidade, tá? Esse estudo de 10 anos comparando implantes que estão em fossa nasal e que não estão, ele tem uma maior sobrevida, esses implantes. Nossa, professor, mas ele vai sentir ali a ponta do implante no nariz? Não, ele não sente. Essa membrana regenera, essa membrana, muitas vezes, quando a gente cai no vazio ali em fossa nasal, essa membrana nem é rompida. Essa membrana vai ser totalmente vedada no ápice do nosso implante. Não vai acontecer nenhum tipo de problema. Certo? Então, por isso que o importante do descolamento, que a gente vai falar ali para frente, para a gente enxergar essa fossa. Muitas vezes a gente até seleciona o tamanho do nosso implante na mesma cirurgia, na hora da cirurgia. Então, descolamos essa fossa nasal, caímos no vazio com a broca lança e assim, com a sonda de profundidade, selecionamos o tamanho do nosso implante, deixando ele até nível ou 1 milímetro além da fossa nasal, conseguindo um travamento excelente. Depois que instalamos esses implantes, vamos ter uma maturação do coágulo, certo? E até o 12º dia, mais ou menos, tem uma perda da estabilidade desse implante. Então, exemplo, damos 40 newton nesse implante. Se a gente não coloca carga imediata, esse implante, então, ele perde a estabilidade. Por isso, nós podemos só estar fazendo a reabertura depois de, necessariamente, 3 a 4 meses, dependendo da superfície desse implante. Então, por que a gente preconiza a carga imediata? Porque esse osso, ele é até aumentado. Então, a gente pega esse implante que foi com carga imediata, para o implante que foi carga tardia, ele tem mais osso em volta. Os histológicos mostram isso, ele forma mais osso a carga imediata, sendo que a gente consegue entregar mais rápido para o nosso paciente, evitando reaberturas. Depois, até 30 dias, um tecido osteoide para fibrilar, em 3 a 6 meses, uma neoformação. Isso é totalmente o contrário quando a gente faz a carga. Esse osso ele não perde essa estabilidade, ele apenas vai aumentando consequentemente. E assim chegamos. Então, travamos nosso implante. Fizemos a inclinação. Como que a gente vai partir a partir agora? Então, temos a técnica convencional. Nós instalamos implantes, colocamos nossos componentes angulados, componentes retos, fazemos a moldagem de transferência, a união desses transfers, e aí o nosso protético a gente combina com ele, após um dia, ou no mesmo dia, fazemos o rolete de cera, todo o plano de camper, montamos em articulador esses roletes, fazemos a prova de dentes juntamente com a prova de barra. E lá para o 2º ou 3º dia, dependendo do protético, entregamos então um caso de carga imediata. Esses implantes então, eles estão estimulados, eles estão numa fisioterapia, que é a carga imediata. A chance de perder esses implantes é muito pequena, a prótese bem estabilizada, os implantes bem ancorados. Se o paciente quiser um pouco mais ágil, quer um pouco mais rápido ainda, podemos fazer um guia multifuncional. Nós moldamos, fazemos um rolete nesse paciente, fazemos uma prova de dentes, pedimos esse guia. Eu costumo fazer muito guia com a própria dentadura. Como já reabilitamos os pacientes que já usam dentadura, destentados totais, então a dentadura dando com uma DVO legal, a gente já pega essa plaquinha de aparelho, manipula um silicone ou um alginato e moldamos essa prótese, fazemos uma cópia dessa prótese. E aí, com resina acrílica e bastante broca, conseguimos gerar um guia multifuncional para esse paciente. O que é um guia multifuncional? Ele é um guia que, além de orientar o posicionamento dos nossos implantes, ele vai proporcionar uma moldagem para o paciente. Porque aqui o protético já tem o tamanho do dente, a dimensão do paciente. Então, quando a gente molda ele, com o guia,
ele já vai ter a dimensão pré-estabelecida que a gente fez. A pré-estabelecida da própria PT, certo? Então, unimos esses transfer ao guia, com aqueles buracos que nós fizemos, a gente coloca o silicone, geralmente faz com silicone fluido, e aí unimos então com a resina Duralay. Essa resina é bacana, ela é uma resina fotoativada, é um Dencrylay fotoativado, então fica mais rápido o paciente, porque geralmente ele está cansado na hora da cirurgia. E aí provamos o dente com a barra, isso o protético consegue mais ágil então do que fazer moldado, e aí a entrega ao segundo ou terceiro dia para o paciente. Essa empresa é bacana, depois se alguém quiser o contato, elas fazem a carga imediata em um dia. Então a empresa, os protéticos vão no seu consultório, eles já deixam uma barra pré-cortada, aí colocamos esses pedaços de barra, ele faz a união, nós fazemos essa união com resina acrílica, com resina termo, qualquer tipo de resina para unir, transfere já com um silicone denso, então ele já vai ter mais ou menos a dimensão, já vai ter o posicionamento dos implantes, ele faz a fundição da barra com solda, uma solda laser, e aí em menos de 4 horas o paciente já tem um protocolo com barra com carga imediata. Tá? Porém, depois de 3, 4 meses, todas as cargas imediatas com barra, nós temos que fazer o reembasamento. Vamos ter, então, um assentamento desse tecido. E aí precisamos, então, deixar essa prótese totalmente vedada no rebordo. Então, deu 3, 4 meses, a gengiva assentou, podemos ou abrir essa prótese, esse protocolo, fazer um aplanamento nela, fazer como se fosse umas canaletas, levar um silicone fluido e parafusar ela, poder tacar ela com uma moldeira, ou se não fazer uma moldagem de transferência convencional. Tem colegas que moldam apenas 2 transfers e pede para fazer um reembasamento. Mas aí fica dificultoso ali de entrar, de encaixar, o protético tem dificuldade de encaixar esse protocolo e fazer um reembasamento. Mas tem que fazer o reembasamento. Geralmente ele faz em um dia, faz rápido, o paciente ficar menor tempo sem dente. E também a captura da própria prótese do paciente. Então, aquele paciente tem aquela dentadura que está bacana, que está interessante, nós podemos usar ela até de guia, já abre ela na hora da cirurgia, instalamos os implantes, capturamos ela ali com a resina acrílica e demos todo o polimento, deixando esse perfil nivelado, deixando esse perfil autolimpante. A vantagem é que o paciente já sai anestesiado e com a prótese, não precisa voltar para fazer aquelas provas, não precisa ficar totalmente a dispor nosso. Só que essa prótese, como ela não tem barra, muitas vezes ela fratura. E fratura na região de molar. Removemos toda essa região, deixamos ela mais fina possível. E também para carga imediata. Você está falando que carga imediata é bom para tudo. Que forma mais osso. Que aí o paciente tem mais conforto. Você indica todos os casos de carga imediata? Não, precisamos ter um bom planejamento, um bom diagnóstico. O paciente possui hábitos deletéricos? Possui uma má higienização? Muitos pacientes são muito idosos, eles não conseguem fazer essa higienização. Hoje, mesmo, estamos falando muito de pesquisas em overdentures. Por quê? Para o próprio cuidador do paciente estar fazendo a higiene dessa protocolo, dessa overdenture. Uma prótese fixa para um paciente que ele está ali, está muitas vezes em uma casa, que ele necessita de alguém para estar ajudando, ele não consegue fazer essa higiene interessante. Então, hoje estão fazendo muitas pesquisas na parte de over, para o próprio cuidador fazer a limpeza. Pacientes com bruxismo severo, é pedir para perder implante. Então a pergunta que nós fazemos é carga para todo mundo? Não, para quem merece essa carga. Um caso clínico nós fizemos junto com a Cistex, eu como operador. Então, a dona Maria aí, idade de 71 anos. Então ela já desdentada total há mais de 50 anos. Naquela época era muito comum um paciente hoje com 17, 20 anos já fazer a extração de todos os dentes. E aí percebemos também pela perda de dimensão da paciente, pelas rugas. E a queixa principal dela qual que era? A prótese já não estava parando. Então ela já estava fazendo várias próteses. E o que estava acontecendo? O rebordo dela já estava muito reabsorvido. Ela quase não tinha palato. Então essa prótese, o paciente fica sujeito ao quê? A fixadores. Né? Então não é porque o protocolo é melhor, eu vou ganhar dinheiro, vou colocar no meu bolso. Não, porque a paciente aqui, ela ficava dependente do uso de fixadores. Ela fez a conta de quanto ela gastava com fixadores.
a dentadura caía, a dentadura perdia, ela quebrava, tinha que colocar na água, então ela estava incomodada. Então hoje é mais também do nosso orçamento, nosso planejamento para o paciente. Hoje no consultório, o paciente vem perguntar de dentadura, a gente fala, ó, dentadura era que nem peruca. Hoje o transplante capilar, é a protocolo. Isso a gente acaba mudando também a visão da questão da protocolo. Mas essa paciente também já não estava se alimentando direito. Então o próprio nutricionista faz esse encaminhamento para nós. E aqui, a tomografia da paciente, percebemos então uma severa atrofia desse rebordo alveolar. Então temos uma dificuldade muito grande de estar podendo inserir esse implante totalmente em osso, né? Ela aqui, na época, ela contou que tinha um dente incluso, então provavelmente era o canino dela incluso, então fez um defeito muito grande ósseo nessa paciente. Temos pouca espessura, temos uma complexidade grande, então era um tratamento que a gente ia partir ou para zigomáticos ou para implantes já com coragem óssea do tipo convencional. Um bom pré-operatório. Falar, então o pessoal da Onfor está fazendo tudo em centro cirúrgico. Tem necessidade? Depende do paciente, vamos individualizar. Mas hoje conseguimos chegar num resultado bom de uma cirurgia fazendo uso do Decadron prévio, tá? 1 hora antes, o amoxicilina, né? Padrão. E também eu gosto muito do Midazolam, de 15 mg ou de 7,5. Esse medicamento é muito bom, o diazepam. Esses medicamentos ajudam no controle de ansiedade do nosso paciente. Muitas vezes os pacientes dormem na hora da cirurgia, então tem um conforto muito grande, porque são cirurgias que demoram um pouco mais de tempo. Mas isso aqui é bem individual. Tem profissionais que pedem para o anestesista fazer uma sedação endovenosa no consultório. Isso está muito comum. Médicos anestesistas indo no consultório. A sedação inalatória, a sedação medicamentosa, igual esse protocolo que eu utilizo. Mas aqui conseguimos controlar bem a ansiedade do paciente. O paciente tem ainda uma consciência. Falamos com ele, ele ainda vai estar respondendo, vai estar com nós ainda. Começamos a anestesia. Tem que ser uma anestesia pegando bem, então, o infraorbitário, porque como vamos ancorar, vamos descolar essa fossa nasal, então precisamos de uma técnica de anestesia bacana. As anestesias infiltrativas, porque esse paciente, ele vem para a cirurgia com a utilização da dentadura, essa gengiva vem um pouco já amortecida, um pouco mais inflamada, então ela tem um pouco mais de sangramento, por isso fazemos a anestesia local, comprimindo com vasoconstricção nessa região, não passando, principalmente se for articaína ali na região do palato. Fazemos as incisões. Essas incisões são bem consequentes aqui, incisões verticais, então na região entre primeiro e segundo molar. Vamos fazer uma incisão relaxante, fazendo uma incisão linear e também uma na linha mediana. Muitos profissionais falam, mas tem necessidade da linha mediana? Para descolar essa região de fossa nasal, essa incisão ela é indispensável. Conseguimos depois fazer a sutura, colocar tudo em posição. Então não fiquei preocupado em estar realizando essas incisões verticais. Vamos descolar o paciente. Então com descoladores bem afiados, nós fazemos esse descolamento. Temos que tirar todo esse periósteo. Muitas vezes esse tecido é muito fibroso, é um tecido difícil. É um tecido que muitas vezes o nosso descolador ele sai, ele bate. Por quê? Porque esse tecido ele é muito queratinizado. Então a ajuda das anestesias infiltrativas vai fazer expandir esse tecido, conseguimos um descolamento muito melhor. A utilização de gases embebidas com soro nessa região, então vamos colocando gás, conversando com o nosso paciente, tendo paciência para fazer o descolamento, que vai indo muito bem. O paciente, depois que fazemos a sutura no palato, ele já quase não apresenta mais sangramento. Certo? Então vamos descolar apresentando o pilar canino, apresentando fossa nasal, apresentando a região aqui prévia de zigomático. Essa região conseguimos já enxergar por translucidez esse o osso da parede do seio maxilar, é um osso mais fino, é um osso que a gente toca o instrumento, ele é um osso oco. Então muitas vezes não precisamos nem fazer aquela lojinha aqui no seio maxilar para enxergar ele, para a gente medir quanto que a gente vai inclinar com esse implante. Então, fazendo esse descolamento, enxergando o seio, facilita a nossa inclinação de implantes.
a sutura de outro paciente que eu coloquei aqui. Então, como se fazendo essa sutura? Acho que o vídeo não foi, porém, aqui. Certo. Vamos rodar o vídeo. Então, na região onde fizemos Ainda não está rodando, Paulo. Vamos voltar aqui, não tem problema. Então, a sutura. Pegamos, então, esse tecido na região mais ou menos de primeiro e segundo molar pelo palato. Passamos do outro lado, pegamos esse tecido em cima e para o outro lado e damos um nó. Então, esse tecido vai estar todo afastado na região do palato. Enxergando, então, os limites que a gente tem do palato para a crista alveolar, onde vamos ancorar esse ápice desse implante. É muito importante esse tipo de sutura, para enxergar bem o rebordo. Hoje, a OnFor tem que se enxergar. Então, por isso que a gente descola bastante. O paciente prévio medicado com corticoide não vai apresentar uns edemas significativos. Então, vamos descolar, vamos enxergar, vamos ter cautela na hora das fresagens. Então, utilizando então o kit da Systex, né? Ele tem uma sequência de fresas mais rápida, um escalonamento menor para utilizar menos fresas. Isso é muito bom, a cirurgia fica mais rápida. Seleção dos implantes. Esse implante que a gente está utilizando, eu vou falar mais sobre ele, é um implante que tem uma excelente macrogeometria, uma excelente microgeometria. Ou seja, o implante ele tem uma estabilidade mecânica pela macrogeometria dele e uma estabilidade microbiológica também. Então, as células vão mais rápido ali nesse implante, vão formar melhor. E aí, fazemos a inclinação dessa fresa. A inclinação da fresa, início de crista, e aí vamos acertando a posição do contra-ângulo. Para quê? Para ir em direção à fossa nasal. Muitas vezes sentimos, então, cair no vazio na fossa nasal. É onde a gente vai medir esse implante. Fresamos a região distal, né? Então, esse osso ele é bem fino, começamos então por dentro ali, e aí começamos a inclinação. Essa inclinação vai ser de acordo com a pneumatização do seio. Então, se o seio está muito anteriorizado, é mais fácil da gente fazer a inclinação. Então, vamos ter que inclinar muito o nosso implante. Aqui mostrando, então, a lojinha enxergando a parede lateral do seio, tá? E aí, entramos com a nossa broca, nossa fresa lança, inclinando, tangenciando esse seio maxilar. E aí, percebemos, na hora que tiramos essa broca lança, vai ter osso na lança, vai ter espiras. Então, vamos sempre estar percebendo onde a gente está fresando, na sensibilidade tática. Então, se fresamos, às vezes caímos no vazio, já está em seio maxilar. Vamos fresar um pouco mais para frente. Então, a fresagem, aqui no modelo mostrando mais ou menos onde esse implante vai cair e onde tangenciando o seio maxilar. Aqui, então, temos o nosso implante Avante da Systex. Então, notem que ele é um implante que ele possui um ápice muito agressivo. Esse ápice é onde vai ser ancorado na região de fossa nasal. E uma macrogeometria, esse é um implante de 4.3. Ele é um implante bem espesso, porque precisamos de um alto torque. Para a gente virar para o paciente e falar, ó, vamos ter que reabrir tudo isso de novo para fazer uma carga tardia, que muitas vezes acontece. Então, o paciente ele não está muito sujeito. Então, vamos entrar para ganhar, entrar para fazer gol, entrar para carga imediata. Então, vamos lançar mão do que a gente tem de melhor no mercado, que é o nosso implante da Systex, nosso implante que tem um alto travamento, é um implante que a parte biológica dele é uma parte muito boa. Então, as células elas vão estar interagindo com esse implante. Quando inserimos ele já em osso, esse próprio coágulo já vai entrando em cima desse implante. Então, é muito importante nós utilizarmos na OnFor um implante que ele possui essas qualidades. Certo? E aí, conseguimos, então, altos travamentos nesse tipo de osso, que era um osso que era inoperável, que era um osso que a paciente dentistas com a panorâmica na mão, e falando que não tinha jeito, que não tinha como, que ele ia ter que fazer enxertos ósseos, ia ter que gastar uma fortuna, que ele ia ter que passar por várias cirurgias. O paciente, então, ele muitas vezes desistia. Ou ele fazia enxerto de seio, perdia esse seio, e aí ele desistia do tratamento, fazia uma nova prótese total. Então, muitas vezes, o paciente, ele ficava sujeito a isso. Às vezes, a gente operava a mandíbula, mas em cima, e você quer mexer? Ele fala, não, o dentista
dentista falou que não tem jeito. Meu dentista falou que eu não tenho osso suficiente. E hoje com a Alfor a gente tem essa possibilidade de estar tratando mais ou menos muito rápido, tem uma semana entregando essa prótese para o paciente. Uma tomografia do Planning Center já pós-cirúrgico, já para percebermos então essa ancoragem pelo palato do paciente, da paciente, essas espiras então expostas e o ápice do paciente totalmente em fossa nasal. Aqui nem inclinamos muito esses implantes. Fazemos então a sutura, né, na paciente. Essa sutura é interessante deixar esse tecido queratinizado, para o paciente não ter uma deiscência, não ter algum tipo de sensibilidade quando ele já está com o protocolo. Abrimos essa prótese, eu coloco um silicone leve aqui nela, junto com as capas de mini pilar, para o quê? Para localizar a região onde eu vou fazer o corte da prótese, para não precisar abrir ela inteira. E aí o bom e velho resina acrílica e broca, com o pincel nós fazemos então a captura dessa prótese, imediatamente a cirurgia. É interessante colocar aqui a resina acrílica com o pincel, na hora que ela estiver na fase mais ou menos elástica, antes da polemização, pedir para o paciente ocluir. Às vezes cortamos até um pouco essa úcula, se o paciente não estiver ocluindo na forma ideal, e deixar polimerizar a resina acrílica com o paciente em oclusão. Isso é muito importante, porque muitas vezes seguramos ali a prótese do paciente, colocamos a resina acrílica e ficamos lá segurando. Tomou presa, na hora que fomos pedir para o paciente morder, a mordida está incompleta, a mordida está errada. Então vai precisar de muitos ajustes essa prótese. Então o interessante é nós já fazemos a captura em boca desse paciente. Aqui, depois de tirar os pontos, a gente coloca a resina, não fica com o famoso cotosol. E aí, depois a gente capturou a prótese e aí a finalização para não delongar a aula, já que a paciente já com a prótese definitiva, já a gente percebe então esse ganho de volume, né? Esses pacientes que não têm muita, já perdeu muita dimensão vertical, essa é uma prótese PF3, uma prótese que vai ter gengiva, uma prótese que vai ser grossa na vestibular, porque o paciente quer isso aqui, que é volume, que antes isso ele perdeu ao longo dos anos. Então a prótese protocolo consegue ter esse volume também. E aí, uma frase que eu gosto bastante, né? Mudar pode dar medo, né? Eu tive uma formação nos primeiros cursos de implante, uma formação de enxertos ósseos. Então, quando eu passava o orçamento para o meu paciente no consultório, eu falava sobre a técnica de enxerto, o tempo que esse paciente ia demorar para o tratamento, os riscos que ele ia ter que arcar caso esse tratamento não tivesse, né? Não sei se alguém aqui já faz cirurgias de seio e às vezes rompe a membrana ali do paciente, e para a gente falar para o paciente, ó, vamos ter que esperar mais ou menos 2 meses, 3 meses para essa membrana de Schneider retomar, regenerar para a gente fazer de novo, o paciente já te dá aquela olhada. Então muitas vezes o paciente desiste, tá? Mas cada profissional com o seu tipo de tratamento. O enxerto de seio tem várias pesquisas, tem vários acompanhamentos a longo prazo, dá muito certo. Porém, nós conseguimos com a Alfor estar entregando para o nosso paciente uma prótese mais rápida, uma prótese que muitas vezes o paciente nem sonhava que ele poderia ter, né? Então mudar pode dar medo, mas é uma aventura que pode levar muito longe. Então, esse paciente, essa paciente desdentada total há muito tempo, que passa o corega, que vai no seu consultório, você reabilita ela em 3, 4 dias e faz um marketing sobre isso, né? Ela vai falar para a vizinha, vai falar para a prima, aquela tia lá, muitas vezes de outro estado, vai indicar para você, porque ela sabe que você vai entregar o mesmo tratamento, vai entregar um tratamento rápido, um tratamento com qualidade. Então, o paciente que evitava enxertos, ele vai vir no nosso consultório e há prantos, muitos, né? Vai vir e vamos estar passando esse planejamento para o paciente, ele vai estar mais assertivo. Por isso que hoje os cursos de Alfor estão com vagas bem esgotadas, a procura é muita, né? Antes tinha um pessoal que segurava um pouco a técnica, então hoje está tendo muito curso e isso é muito interessante, por isso que a gente veste a camisa e fala bem da técnica, tá certo? Gostaria de agradecer, abrir a pergunta se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa a respeito do caso. Então agradecer, desejar um bom congresso para vocês, uma boa viagem de volta, muitos são de fora, e obrigado aí pela presença, viu? Sejam bem-vindos aqui na empresa Systex, tá? A gente é muito bem ouvido, agradecer o Wellington, né? Então, é uma empresa que eu posso contar a qualquer horário, qualquer tempo. Ó, estou precisando de um componente angular desse, estou precisando de uma cirurgia, eu vou precisar de um implante a mais.
traz aqui para mim. É uma empresa que eu considero parceira, uma empresa humilde, está sempre com nós para fazer alguma devolução, alguma coisa. Então agradeço demais aí, agradeço o convite do Paulo e gostaria que vocês então sugassem o máximo dessa empresa e agradeço por tudo aí. Obrigado. Nós aqui agradecemos. Valeu, Paulão. Em meu nome, da Sistex, agradecer ao professor Alain pela disponibilidade, pela brilhante palestra. Realmente, devolver sorrisos, né, ao nosso paciente é o mais gratificante, né?